Meus irmãos e irmãs, a conversão, ela não é apenas a mudança, o modo de nos relacionarmos com Deus. Não transforma apenas o modo de nos relacionarmos com Deus, mas tem como fruto, consequência, o modo também como vemos o outro. Os exercícios espirituais do tempo da Quaresma nos ajudam a olhar para Deus de modo diferente, a olhar para Deus como aquele que tem misericórdia, a olhar para Deus como aquele que é justo, como diz o profeta Daniel na primeira leitura: a ti, Senhor, convém a justiça, em ti se encontra a misericórdia e o perdão. Cabe a ti a misericórdia e o perdão. Também os exercícios espirituais da Quaresma nos ajudam a olhar para nós mesmos, a esse confronto pessoal, ao reconhecimento da nossa miséria. Por isso nós iniciamos este tempo de purificação, de conversão, de oração e penitência mais intensos com as cinzas. Quem somos diante do Senhor? O que somos diante dele? Pó e cinza. Como diz o profeta Daniel: a nós, Senhor, resta-nos ter vergonha no rosto, pois pecamos contra ti, pois temos nos rebelado contra vós, pois temos resistido a te ouvir. E uma vez que não escutamos a voz do Senhor, nós nos fechamos à conversão. Mas também o tempo da Quaresma é um tempo de conversão para o outro. É tempo de corrigir o nosso olhar, o nosso pensamento, o nosso afeto, o nosso sentimento e, sobretudo, o nosso julgamento em relação ao nosso próximo. Por isso, no Evangelho, Jesus diz: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Misericórdia não se trata de um sentimento, não está associado à pena, mas a misericórdia é uma atitude cujo primeiro passo é decidir deixar de julgar. Por isso, em seguida, Jesus vai nos dar indicações práticas de como viver a misericórdia de maneira concreta. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Isso significa que diante do erro do próximo, nós não vamos ter nenhuma opinião a respeito? Não. Significa que diante do erro do outro, devemos nos colocar no lugar dele. Devemos compreender, antes de tudo, antes de julgar as suas ações, buscar compreender porque ele age assim, porque age deste modo e não de outro. Não julgueis, não condeneis, perdoai. A consequência da misericórdia é o que Jesus diz ao final deste Evangelho: é a generosidade. Dai e vos será dado. No primeiro momento, Jesus nos diz: não faça isso, não faça aquilo. Mas a misericórdia não significa tão somente recuar diante do erro do outro, não é isso. Significa ser generoso para com o outro, tal como Deus é conosco, que, embora sendo pecadores, nos oferece a sua graça de maneira incalculada. Dai-vos será dado, uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Aqui Deus mostra o quanto é generoso para conosco. Por outro lado, a misericórdia de Deus também revela o quanto Ele é justo.
porque se Ele é generoso para conosco, Ele também deseja que sejamos para com todos. Por isso Ele arremata dizendo: com a mesma medida com que medirdes. Qual é a medida? A medida da misericórdia e da generosidade. Vós também sereis medidos. Se a nossa medida for curta, implacável, sempre pronta a julgar de imediato, sempre pronta apenas a evidenciar os defeitos, os vícios, os pecados, e não buscar ver o que há de bom, as virtudes, as capacidades, nós seremos medidos do mesmo modo.